O capítulo 14 trata dos fluidos e sua relação com fenômenos supostamente sobrenaturais. Explicação de alguns fenômenos refutados sobrenaturais. 1. Dupla vista. 2. Sonambulismo. 3. Sonhos. O item 22 fala sobre a relação entre o perispírito, que é uma espécie de ligação entre o corpo físico e o aspecto espiritual de uma pessoa, e alguns fenômenos que geralmente são considerados sobrenaturais, como a dupla vista, o sonambulismo e os sonhos. Ele explica que esses fenômenos são causados pelo perispírito e pelos fluidos espirituais que o envolvem. O perispírito é descrito como o órgão sensitivo da alma, permitindo que uma pessoa perceba coisas além do alcance dos sentidos físicos. Por exemplo, quando alguém tem dupla vista, ela não enxerga com os olhos físicos, mas sim com os olhos da alma, o que permite ver coisas mesmo com os olhos fechados e compreender pensamentos sem precisar ouvir palavras. Esses fenômenos são vistos como manifestações da vida espiritual, mostrando que a alma pode agir independente do corpo físico. Item 23 explora a ideia de que, apesar do espírito estar ligado ao corpo físico durante a vida através do perispírito, ele não está totalmente aprisionado e pode se libertar para explorar outros lugares, tanto na Terra quanto no espaço. Essa liberdade é comparada à saída de um pássaro de sua gaiola, onde o espírito se sente feliz em deixar o corpo, aproveitando cada momento em que não precisa estar ligado a ele. Essa libertação do espírito do corpo é chamada de emancipação da alma, e acontece durante o sono, quando o corpo está descansando e os sentidos estão inativos. Nesses momentos, o espírito se desliga temporariamente do corpo e pode experimentar uma vida além das limitações físicas. Essa ideia sugere que a vida espiritual é naturalmente livre e que a vida corporal é como estar preso em um cativeiro temporário. O item 24 aborda sobre a capacidade de visão espiritual, que é diferente da visão física que usamos todos os dias. Ele menciona a ideia de que cada pessoa tem uma parte especial chamada alma, que está envolvida por algo chamado perispírito. Essa parte especial, a alma, tem uma capacidade de ver as coisas de uma forma especial, mesmo através de objetos sólidos ou escuros, porque não depende da luz normal que usamos para ver. No entanto, nem todas as almas têm essa capacidade igualmente forte. As almas mais puras têm uma visão mais clara, enquanto as que não são tão puras têm uma visão mais obscurecida, como se estivessem cobertas por uma névoa. O item também menciona a ideia de a segunda vista, que é quando algumas pessoas conseguem ver coisas que outras não veem, como dentro do corpo humano, e isso pode ser útil para entender doenças ou problemas de saúde. Em resumo, o item explora a ideia de que existe uma forma especial de visão que não depende dos olhos físicos, mas sim da alma, e que essa capacidade pode variar de pessoa para pessoa. Item 25 explora a ideia de que a alma, envolta em seu perispírito, carrega consigo uma espécie de princípio luminoso. Isso significa que a alma, por ser de uma natureza mais sutil, pode penetrar a matéria, não sendo limitada pela opacidade dos corpos físicos. No entanto, nem todos os espíritos têm a mesma capacidade de ver além da matéria. Os espíritos mais puros têm essa habilidade em sua plenitude, enquanto os espíritos menos desenvolvidos têm essa habilidade enfraquecida devido à grosseria de seu perispírito, que age como uma espécie de névoa. Quando estamos encarnados, ou seja, vivendo em um corpo físico, nossa capacidade de visão espiritual varia de acordo com o grau de desenvolvimento dessa faculdade. Algumas pessoas têm uma habilidade conhecida como segunda vista, que lhes permite ver além do mundo físico, mesmo quando estão acordadas. Essa habilidade pode ser usada para observar o interior do corpo humano e até mesmo identificar a causa de doenças. Em resumo, o texto explora como a visão espiritual varia entre os diferentes espíritos, dependendo de sua pureza e desenvolvimento, e como essa capacidade pode se manifestar em diferentes graus mesmo durante a vida cotidiana. Item 26 fala sobre como a visão espiritual é diferente da visão física que estamos acostumados. Enquanto nossa visão comum depende de nossos olhos e está ligada ao funcionamento do corpo físico, a visão espiritual é mais especial e opera em condições diferentes. Por essa razão, não podemos esperar que a visão espiritual funcione da mesma maneira que a visão comum e não podemos tentar experienciá-la usando os mesmos métodos.
Ela acontece fora do corpo e tem uma mobilidade que não pode ser prevista ou controlada como a visão normal. Portanto, para entender melhor a visão espiritual, é necessário estudar seus efeitos e suas causas, em vez de tentar compará-la com a visão física. Ela não está destinada a substituir nossa visão comum, exceto em casos muito raros e excepcionais. Item 27. Explora a natureza da visão espiritual, especialmente quando se trata de pessoas que estão vivendo em corpos físicos, ou seja, encarnadas. Ele explica que, devido à ligação da visão espiritual com a alma, essa visão é afetada pelo estado emocional, moral e espiritual da pessoa. Isso significa que as percepções espirituais podem variar de acordo com o desenvolvimento pessoal, as circunstâncias e até mesmo o estado de vigília ou sono. Essas percepções podem incluir 3 tipos diferentes de experiências. 1. Percepções de eventos materiais reais, como fatos ocorrendo à distância, detalhes geográficos ou informações médicas. 2. Percepções de coisas reais do mundo espiritual, como visões de espíritos ou outras entidades espirituais. 3. Criações imaginativas, que podem ser influenciadas pelas crenças e emoções da pessoa. Por exemplo, alguém profundamente religioso pode ter visões do paraíso ou do inferno que refletem suas crenças religiosas. O item destaca a importância de examinar cuidadosamente essas visões antes de aceitá-las como verdadeiras, especialmente quando se trata de visões deslumbradas. Sugere que o estudo das leis que governam o mundo espiritual pode ajudar a evitar a credulidade excessiva e a compreender melhor essas experiências espirituais. Item 28. Aborda os diferentes tipos de sonhos que as pessoas têm. Ele explica que os sonhos podem se encaixar em 3 categorias. 1. Sonhos de previsão ou pressentimento. Esses sonhos estão relacionados com a visão de eventos futuros ou com um sentimento de que algo está para acontecer. 2. Sonhos de advertência. Esses sonhos também estão ligados à previsão, mas têm um caráter mais urgente, como se estivessem alertando a pessoa sobre algum perigo iminente. 3. Criações fluídicas do pensamento. Estes são os sonhos que são criados pela própria mente, sem qualquer relação direta com a realidade material. Eles podem ser influenciados por diversas coisas, como crenças exaltadas, memórias, desejos, medos, preocupações e até mesmo por outros espíritos. O texto destaca que essas criações mentais podem parecer tão reais para a pessoa que sonha que até mesmo o corpo pode reagir a elas, como por exemplo, ficando com os cabelos brancos por causa de um sonho assustador. Essas criações mentais podem ser causadas por uma variedade de fatores, desde emoções intensas até influências externas de outros espíritos.